Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de fabricação de placa de circuito com o KiCad. Na aula de hoje, nós vamos mostrar como criar footprint dos componentes. Primeiramente, é preciso explicar que o footprint é o formato que o componente vai ter quando for soldado na placa. Então, ela determina a distância entre os pinos do componente, e o desenho que esse componente vai ter representado na placa de circuito onde ele for colocado. Então, para criar o footprint, nós vamos clicar no botão da ferramenta Crie, Exclua e Edite Footprints. Com essa ferramenta ativa, eu posso criar biblioteca. Embora o nosso KiCad tenha uma quantidade imensa de componentes, a quais vocês podem verificar, e atribuir aos componentes, uma vez ou outra você vai precisar criar novos componentes para adicionar os seus circuitos, porque ele pode não estar cadastrado aqui. Então, nesse caso, é interessante criar uma biblioteca e, a partir disso, adicionar os componentes nessa biblioteca. Para criar uma biblioteca, eu venho aqui em Arquivo, clico em Nova Biblioteca e vou selecionar se essa biblioteca vai servir para todos os arquivos instalados nesse computador ou se ele é exclusivamente do projeto local, o projeto que está aberto. Então, eu vou selecionar que ele seja global, vou dar o OK, vou colocar um nome para essa biblioteca. E vou clicar em salvar. Pronto, uma vez criada essa biblioteca, eu posso filtrar ela aqui, Biblioteca personalizada, tá aqui. Bom, depois que eu criei essa biblioteca, eu vou criar um componente. Esses componentes, eles podem ser criados de duas formas, uma forma manual e outra forma automatizada. Na forma manual, você vai clicar aqui no botão Criar um footprint novo e vazio. Clicando aqui, você vai escolher o nome do componente digitando. Normalmente a gente utiliza a referência do componente. Aqui no campo Tipo de Footprint, nós temos as opções Furo Passante, Técnicas de Montagem em Superfície. O furo passante são aqueles componentes que têm um terminal que atravessa o furo da placa-mãe e é soldado no lado oposto. A técnica de montagem em superfície é aquela técnica onde nós temos os componentes e os terminais soldados na mesma face da placa de circuito. E por último, nós temos a opção Outro, que é para você criar, muitas vezes, espaços na placa dedicado a dissipadores, a componentes físicos, que não vão ser um componente propriamente soldado na placa, mas vão ocupar espaço na tua placa de circuito. No nosso exemplo, nós vamos utilizar aqui o furo passante. Clicamos OK e nós temos um desenho novo. Bom, para fazer o desenho, nós temos que selecionar uma grade que vai indicar o tamanho. Normalmente, a grade que tem o espaçamento entre um componente e outro é a grade de 2,54 mm. Porém, nós podemos selecionar grades menores para ter mais precisão na hora de desenhar. Então, agora eu posso utilizar uma dessas ferramentas de desenho, a linha, arco, quadrado, círculo, polígonos, para desenhar o meu componente. Antes de desenhar o componente, eu vou selecionar qual é a camada que eu vou fazer o desenho. A primeira camada que eu vou utilizar é a camada F-Silkscreen. Essa camada F-Silkscreen é o que está desenhado na face superior da minha placa. Já a camada B-Silkscreen é o que está desenhado ou pintado na camada inferior. Então eu vou começar com a F, que é de frente Silkscreen. Vou desenhar um retângulo que vai representar o meu componente. Uma vez desenhado esse retângulo, eu posso colocar os pinos. Os pinos eu vou adicionar aqui com a ferramenta Adicionar uma ilha. Vou colocar os pinos. E agora eu posso cancelar a ferramenta e eu posso alterar as características de cada um desses pinos. Dando um duplo clique, eu abro
uma tela que vai me mostrar as características. Aqui eu posso aumentar o diâmetro da ilha, o diâmetro do furo e assim sucessivamente. Digamos que esse componente ele precise de uma ilha, né, no formato circular que seja de 2,5 milímetros. Então eu vou alterar o tamanho aqui da ilha. E também ele precisa de ter um furo de 1 milímetro para passar o seu terminal. Então eu estou alterando as características aqui da minha ilha. Depois que eu fizer isso, eu vou clicar aqui no botão OK. Mas veja que essa ilha ficou diferente das demais. O que eu posso fazer para alterar as outras ilhas para que fique igual a essa? É simples. Eu posso selecionar a ilha, clicar com o botão direito e clicar aqui no botão, copia propriedades da ilha para o padrão. Agora eu posso selecionar as demais ilhas apertando e segurando a tecla Ctrl. E na última ilha eu posso clicar com o botão direito e clicar aqui, colar propriedades padrão da ilha na seleção. Pronto, todas as ilhas agora têm as mesmas propriedades. Depois que eu fizer isso, é muito importante eu delimitar a área física de limitação do meu componente, que basicamente é a área que o meu componente vai ocupar na placa, que nenhum outro componente poderá ocupar o mesmo espaço. Isso é feito utilizando a camada fcontrr. Essa camada ela limita na hora de você colocar as peças na placa de circuito, na hora de fazer a placa de circuito, que outra peça não possa ser colocado sobreposta a esse componente. Então, clicando aqui na camada fcontrr, nós vamos adicionar um retângulo em volta do meu componente. Pronto. Uma vez feito isso, o meu componente não poderá ter sua área invadida pelos outros componentes quando for colocado automaticamente pelo programa. Agora só nos resta colocar as propriedades desse componente. Clicando aqui no botão editar propriedades do footprint, eu posso alterar essas características. Primeiro, nós temos o designador de referência. Esse designador de referência ele vai ser aquele tipo de letra que vai dizer qual componente ele é. Por exemplo, quando ele é um circuito integrado, nós utilizamos U. Quando nós temos um resistor, nós utilizamos a letra R e assim sucessivamente. Nós temos o valor do componente, no caso o nome que vai aparecer, e a referência. No nosso caso, nós vamos deixar os valores padrão. Aqui também na parte inferior eu posso colocar uma descrição desse componente para na hora de buscá-lo ficar mais fácil e também palavras-chave. Clicando no botão OK, nós finalizamos a edição dessas propriedades. Nós também podemos adicionar, caso necessário, textos que vão aparecer na hora que a gente criar a placa de circuito, utilizando a camada F-Silkscreen e a ferramenta para adicionar um texto. Então eu vou adicionar um texto, clico OK e agora eu posso posicionar esse item. Percebam uma coisa, pessoal, sempre que você criar um componente, a posição de referência dele vai ser a posição central, onde nós temos o encontro dessas duas linhas aqui, Esses dois eixos vão determinar a posição central. Então, quando eu for rotacionar esse componente lá na placa de circuito, ele vai sempre ser rotacionado nesse ponto aqui, o ponto onde cruza essas duas linhas, tá certo? Então, essa é uma forma de fazer o componente. Uma vez terminado, eu clico aqui no botão salvar e o componente está salvo. Bom, nós podemos também criar componentes utilizando um assistente. Para fazer isso, nós vamos selecionar primeiro a biblioteca onde vai entrar esse componente e depois vamos clicar aqui no botão criar um novo footprint utilizando o assistente de footprint. Agora nós vamos selecionar qual é a categoria de footprint. Pode ser BGA, DemonArc, QFN, DIP, SIP, SOIC, tá tudo aqui. Então eu vou utilizar um DIP, que é o Dual Inline Pin, que seria um circuito integrado daquele convencional que nós conhecemos. Vou clicar aqui no botão OK e ele está criado aqui. Agora nós podemos escolher
quantos terminais esse componente vai ter. No nosso exemplo, eu vou colocar aqui 18. Eu posso detalhar aqui, ó, se eu quero que ele tenha uma ou duas colunas. No nosso caso aqui, eu vou usar duas colunas. A distância entre os pinos, 2,54, né? O tamanho das ilhas, o comprimento das ilhas, o espaçamento entre uma coluna e outra e o tamanho do furo. Aqui na propriedade Body, eu vou colocar as propriedades do desenho, né, que está na face superior, F-Silk. No caso, eu marcando aqui Silk Screen Side, eu vou ter o desenho por dentro, o desenho do componente por dentro, e desmarcando eu vou ter ele por fora. Então eu vou deixar ele aqui por dentro. Uma vez que eu terminei de fazer todas as opções do meu desenho, eu vou clicar aqui, ó, exportar o footprint para o editor. Quando eu fiz isso, ele veio para cá e o componente foi adicionado aqui na minha lista. Agora, se eu quiser, eu posso fazer alterações nesse desenho. Eu posso, por exemplo, adicionar um texto ou adicionar alguma linha ou modificar as linhas existentes. Como, por exemplo, eu posso alterar o tamanho desse desenho interno do componente, caso ele seja diferente do que ele fez lá no assistente. Então, uma vez que a gente faz essas edições, a gente pode proceder para clicar aqui, ó, editar as propriedades do footprint. Agora eu posso colocar um nome para o meu footprint e posso adicionar mais detalhes se eu quiser. Clico no botão OK e nós já temos esse componente alterado. Depois disso, eu posso clicar aqui para salvar e o nosso componente já está salvo na biblioteca. Nós já podemos utilizá-lo na associação dos footprint com os símbolos do esquemático, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Por hoje nós terminamos por aqui, pessoal. Até a próxima aula.